Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Eu transmito diariamente aqui nos meus endereços telemáticos a liturgia da palavra. No blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel. Você convidado a acompanhar a liturgia da Igreja Católica Apostólica Romana. É a liturgia do mundo inteiro, de todas as missas e celebrações da palavra. Neste vídeo, liturgia de 28 de março de 2023, terça-feira da quinta semana da Quaresma. A cor dos paramentos litúrgicos é o roxo. No rito da celebração temos o prefácio da Paixão 1 e o ofício do dia. Então, prefácio da Paixão número 1 e ofício do dia. Antífona da entrada. Espera no Senhor e sê corajoso, fortifique-se teu coração, espera no Senhor. Salmo 26, versículo 14. Oração do dia, rezemos. Concedei-nos, ó Deus, perseverar no vosso serviço, para que em nossos dias cresça em número e santidade o povo que vos serve. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura do livro dos Números, capítulo 21, versículos do 4 ao 9. Naqueles dias os filhos de Israel partiram do Monte Hor para o caminho que leva ao Mar Vermelho, a fim de contornarem o país de Edom. Durante a viagem, o povo começou a impacientar-se e se pôs a falar contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que nos fizeste sair do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, falta água, e já estamos com nojo desse alimento miserável. Então o Senhor mandou contra o povo serpentes venenosas que os mordiam, e morreu muita gente em Israel. O povo foi ter com Moisés e disse: pecamos falando contra o Senhor e contra ti, roga ao Senhor que afaste de nós as serpentes. Moisés intercedeu pelo povo e o Senhor respondeu: faze uma serpente abrasadora e coloca-a como sinal sobre uma haste. Aquele que for mordido e olhar para ela viverá. Moisés fez, pois, uma serpente de bronze e colocou-a como sinal sobre uma haste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, ficava curado. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos agora ao Salmo responsorial. É o Salmo 102, versículos do 2º ao 3º, 16 a 18, 19 a 21, refrão, é o versículo 2º. Ouvi, Senhor, e escutai minha oração, e chegue até vós o meu clamor. Ouvi, Senhor, e escutai minha oração, e chegue até vós o meu clamor. Ouvi, Senhor, e escutai minha oração, e chegue até vós o meu clamor. De mim não oculteis a vossa face no dia em que estou angustiado. Inclinai o vosso ouvido para mim, ao invocar-vos atendei-me sem demora. Ouvi, Senhor, e escutai minha oração, e chegue até vós o meu clamor. As nações respeitarão o vosso nome, e os reis de toda a terra a vossa glória. Quando o Senhor reconstruir Jerusalém e aparecer com gloriosa majestade, ele ouvirá a oração dos oprimidos e não desprezará a sua prece. Ouvi, Senhor, e escutai minha oração, e chegue até vós o meu clamor. Para as futuras gerações se escreva isto, e um povo novo a ser criado louve a Deus. Ele inclinou-se de seu templo nas alturas, e o Senhor olhou a terra do alto céu para os gemidos dos cativos escutar e da morte libertar os condenados. Ouvi, Senhor, e escutai minha oração, e chegue até vós o meu clamor. Repitamos! Ouvi, Senhor, e escutai minha oração,
e chegue até vós o meu clamor. Agora o Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João, capítulo 8, versículos do 21 ao 30. Glória a Cristo, palavra eterna do Pai, que é amor. Glória a Cristo, palavra eterna do Pai, que é amor. Semente é de Deus, a palavra, o Cristo é o semeador. Todo aquele que o encontra, vida eterna encontrou. Glória a Cristo, palavra eterna do Pai, que é amor. Glória a Cristo, palavra eterna do Pai, que é amor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor, pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus: Eu parto e vós me procurareis, mas morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Os judeus comentavam: Por acaso vai se matar? Pois ele diz: Para onde eu vou, vós não podeis ir. Jesus continuou: Vós sois daqui de baixo, eu sou do alto. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Disse-vos que morrereis nos vossos pecados, porque, se não acreditais que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Perguntaram-lhe, pois: Quem és tu, então? Jesus respondeu: O que vos digo desde o começo. Tenho muitas coisas a dizer a vosso respeito e a julgar também, mas aquele que me enviou é fidedigno, e o que ouvi da parte dele é o que falo para o mundo. Eles não compreenderam que lhes estava falando do Pai. Por isso, Jesus continuou: Quando tiverdes elevado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas apenas falo aquilo que o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, porque sempre faço o que é do seu agrado. Enquanto Jesus falava, muitos acreditaram nele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos à reflexão do Evangelho, liturgia comentada de Antônio Carlos Santini, liderança da Comunidade Católica Nova Aliança. E-mail santini@novaalianca.com.br. Quando eu for elevado, é o título do texto de Santini, baseado em João capítulo 8, versículos de 21 a 30. Quem és tu? De onde vens? Que dizes de ti mesmo? Pretendes ser Deus? És tu o Messias? Tu és rei? Eis aqui uma chuva de interrogações arremessadas continuamente sobre o mestre de Nazaré. Escribas, fariseus, sacerdotes, o rei Herodes, o próprio Pilatos, participam da enxurrada de interrogações a respeito desse nazareno que atrai as multidões, cura os doentes e liberta os possessos, chegando ao cúmulo imperdoável de ressuscitar os mortos. Incômodo e ameaçador, é preciso eliminá-lo. Pensam os fariseus e doutores da lei, convém que morra somente um em lugar do povo, dirá o sumo sacerdote, conforme João 11, versículo 50. Jesus percebe claramente que pretendem arrancar dele uma resposta que justifique sua condenação. Biblista Louis Boyer comenta: Jesus anuncia de forma direta o desfecho do conflito. Ele terminará pela aparente vitória do poder das trevas, que agem através dos adversários mantidos como escravos. Mas esse falso triunfo será, na realidade, a derrota deles. A expressão elevar, com duplo sentido possível de crucificar ou exaltar, assinala bem a confusão das trevas quando virem a luz resplandecer da cruz na qual tinham pretendido apagá-la. Este anúncio da paixão é o primeiro que Jesus faz em público. Nós vamos notar como, logo a seguir, São João deixa claro
a glória de Cristo e sua paixão inseparáveis. Aquilo que parecia a extrema humilhação, a morte na cruz, punição exclusiva para escravos e grandes criminosos, será de fato a máxima elevação do Salvador, nas palavras do apóstolo São Paulo aos Filipenses. Por isso Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Filipenses capítulo 2, versículo 9. Este é o mistério que permanecerá pulsando no coração do cristianismo. Claro, Jesus sabia disso desde o começo de sua missão. No diálogo noturno com Nicodemos, ele havia lembrado a serpente de bronze, conforme Números 21, versículos do 8º ao 9, sinal de salvação erguida no madeiro. Tal como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também será levantado o Filho do Homem, a fim de que todo que nele crer tenha vida eterna. João capítulo 3, versículos 14 a 15. Desde então, Jesus faz da cruz a única via para conhecer o Deus anterior aos séculos. Pela cruz, Jesus fará a vontade de Deus até o extremo e assim o glorificará, como disse André Escrima. É como se ele dissesse: sobre a cruz vós vereis que Deus me glorifica e eu o glorifico, pois eu faço a vontade de meu Pai. A kenosis do verbo encarnado desce ao mais profundo para atingir o mais elevado. Orai sem cessar, irmãos e irmãs. Levanta os olhos para vós que habitais nos céus. Salmo 122, versículo 1. Vamos agora ao santo do dia. Eu pesquisei no site do Vaticano. 28 de março. É dia de São Castor, mártir de Tarso. Você sabia? São Castor é comemorado pelo Martirológio Jeronimiano, o mais antigo catálogo dos mártires cristãos da Igreja Latina, século V, e pelo Martirológio Romano. Segundo a tradição, Castor teria sido martirizado em Tarso, na Cilícia, atual Turquia, com outro cristão, Doroteus e Estevão. São Castor, rogai por nós. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso, Ele proverá, creia. E Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, com a pronúncia diferente, é do aramaico, dialeto de Jesus, e traduzindo para o português significa: vinde, Senhor Jesus. Vem, Senhor, um dia Ele vai voltar e vai julgar a humanidade, vai ser o juízo final. Toda a humanidade é algo místico. Não tem como nós narrarmos aqui, tentarmos aqui prever uma descrição. Não tem como. É inenarrável, é inefável. Mas o apóstolo São Paulo disse: o sofrimento de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós, aqueles que forem para o céu, o novo Éden, aqueles que abraçarem a graça que Deus nos dá. Deus que veio à terra, se humanou, viveu, sofreu, morreu e ressuscitou por nós, para que nós vivêssemos eternamente com Ele. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, humanos, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Perdão, Senhor, eu quero a vida eterna convosco. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco, meu Jesus. Eu quero a vida eterna convosco, meu Jesus.